Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Sejamos gratos por mais um dia, esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele, glória a Deus. Deixa eu ver aqui como é que está esse volume, que eu sempre esqueço de colocar o volume. Glória a Deus. Hoje, dia 2 de agosto de 2026, amigos que impulsionam. É o nosso devocional de hoje. Amigos que impulsionam. Que maravilha são esses amigos que nos levam para o Senhor, que nos impulsionam à presença de Deus, que nos levam até Jesus, como aqueles 4 amigos que eu sempre tenho citado aqui, porque é um exemplo. 4 amigos que levaram aquele homem, não mediram esforços para levar o paralítico até a presença de Jesus. Esses amigos que nos impulsionam são aqueles amigos que na angústia se tornam nossos irmãos. E hoje o capítulo de meditação é o Salmo de número 86. Infelizmente, durante o dia eu não tive condições de fazer o nosso devocional de hoje. Hoje eu tive um dia muito puxado. Eu fui para 3 cultos hoje durante o dia e não tive condições de fazer o devocional. Mas vamos agora para a glória do nome do Senhor Jesus. Salmo de número 86. É interessante que no meio dos salmos dos filhos de Corá surge um salmo que é de Davi, bem no meio dos salmos dos filhos de Corá. Vem esse salmo, que é um salmo de Davi, é uma oração de Davi. Uma oração de Davi em tempos de angústia. Ele suplica no meio da angústia. Ele começa dizendo: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Ele está aflito. Boa noite, Pequinha. Tudo bem, minha amiga? Você está bem? Depois, passa para mim o teu WhatsApp para mim falar contigo. Eu quero um dia viajar para aí. Sobre os teus comandos aí, que eu sei que você está trabalhando com viagem, com hospedagem, não sei muito bem como é que funciona, mas depois me passa o teu WhatsApp. Tudo bem, minha amiga? Deus te abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, no meio do Salmo dos Filhos de Corá, tem essa oração de Davi, uma oração em tempos de angústia. Ele suplica no meio da angústia. Ele diz: Senhor, preserva a minha alma, porque eu sou piedoso. Senhor, Tu és o meu Deus. Salva o Teu servo que em Ti confia. Compadece-te de mim, Senhor. Então a gente vê que Davi está em meio a uma grande aflição, em meio à angústia. E ele suplica ao Senhor. Além dele suplicar ao Senhor, ele também exalta a soberania de Deus. Ele diz: Senhor, porque Tu és compassivo, abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. Escuta, Senhor, a minha aflição, pois no dia da minha angústia eu clamo a Ti, porque não há entre os deuses quem seja semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Então Davi exalta o nome do Senhor, porque ele sabe que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Também esse salmo nos mostra que Davi busca por direção e ele pede ao Senhor que conceda a ele um coração fiel. É importante nós pedirmos a direção de Deus, porque só o Senhor é que conhece todas as coisas, é que tem como nos direcionar quando nós não sabemos o que fazer. O Senhor, Ele tem essa direção e Ele é fiel. Aí o 4º ponto desse salmo é um contraste entre o perigo e a bondade de Deus. Davi fala que os amigos dele estão à espreita para destruir os inimigos dele. Ele passa por muitos perigos, mas ele diz: mas a Tua bondade, Senhor, me sustentará. A Tua bondade estará sobre mim. E por último, Davi faz um pedido a Deus. Ele pede que o Senhor dê um sinal a ele, que aquela angústia vai passar, que aquela aflição será resolvida. No fim, Davi pede um sinal de bondade a Deus. Senhor, demonstra a Tua bondade para comigo, para que os inimigos vejam e sejam envergonhados, sabendo que o próprio Senhor é que me ajudou e me consolou. Essas são o pedido de Davi. E as aplicações desse salmo. Esse devocional vai ser mais rápido, irmãos, por causa do horário, é domingo, amanhã cedinho todo mundo trabalha, começa as aulas aqui de algumas crianças, então a gente precisa remir o tempo com sabedoria. Então,
Davi, ele faz esse pedido. E o último versículo do Salmo 86 é: mostra-me um sinal, que é exatamente isso que eu falei. Ele pede um sinal a Deus. Mostra-me um sinal da tua bondade, do teu favor, para que vejam os inimigos e se envergonhem, e os que me aborrecem e vejam isso, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O Senhor é o nosso ajudador e também Ele é o nosso consolo em tempos difíceis. As aplicações desse salmo para as nossas vidas: a primeira é: quando você for orar, assuma a sua fragilidade diante de Deus. Não ore como se você estivesse conversando com alguém que você queira parecer forte. Ore para o Senhor dizendo que você é pobre e necessitado, que você precisa da intervenção, como fez Davi. Davi não esconde, Davi não maqueia a situação. Davi abre o verbo diante do Senhor. Ele fala do que ele sente de fato. Então, diante de Deus, assuma as suas fragilidades. Diga onde é o seu ponto fraco, o que é que você precisa, o que é que você necessita, onde é que está doendo, qual parte você precisa de uma intervenção direta de Deus. Segunda aplicação desse salmo: clame com base na misericórdia de Deus e não nos seus méritos. Quando você for clamar ao Senhor, não diga assim: Senhor, porque eu sou bonzinho. Porque eu não faço nada de errado. Senhor, porque eu ando nos teus... porque eu faço a tua vontade. Não! Clame em base da misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e novas são a cada amanhecer. É a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs sobre a nossa vida. Não se acaba a misericórdia de ontem, e hoje Deus ainda dá uma porção nova de misericórdia. Então, quando você clamar, clame confiando nessa misericórdia, dependendo dessa misericórdia, e não nos seus próprios méritos, não na sua própria bondade. Terceiro, peça ao Senhor para lhe dar foco, lhe dar um coração alinhado com a vontade dEle, lhe dar entendimento para você andar segundo a sua palavra, para você ter alinhamento espiritual, foco espiritual nas coisas que vêm do Senhor. Em quarto lugar, lembre-se do caráter de Deus. No meio da sua aflição, no meio da sua tristeza, no meio da sua dor, em meio à sua necessidade, se lembre do caráter de Deus. O caráter de Deus diz que Ele é bondoso, que Ele é fiel, que Ele é misericordioso. Por isso que Davi diz: Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal do que tu vais fazer na tua bondade, porque eu sei que tu és bom e que a tua misericórdia dura para todo sempre na minha vida. Então confie no caráter de Deus. E por último, a última aplicação que nós fazemos desse salmo: agradeça antes mesmo de ver a resposta. Davi, ele entendia que o Senhor ia ouvir a voz dele, por isso que ele já termina o salmo agradecendo. Então agradeça antes mesmo de você ver a resposta. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel. E Ele sempre ouve a nossa voz. Ele sempre nos responde do jeito dEle, da maneira dEle. Mas Ele sempre responde às nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, minha querida irmã. Boa noite, irmã Zenade. Boa noite, irmã Yolanda. Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos para o nosso devocional, né? Amigos que impulsionam é o título do nosso devocional de hoje, dia 2 de agosto de 2026. E o texto é Atos capítulo 4, versículo 13. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eles eram homens simples, iletrados e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Diante do discurso de Pedro e de João, diante da cura daquele paralítico na Porta Formosa, aquelas pessoas ali do Sinédrio, elas ficaram impressionadas com a capacidade de eloquência de Pedro, pois sabia que ele era só um pescador, era iletrado, só que eles reconheceram que isso só poderia ser resultado de que Pedro andava com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, nós somos transformados, impulsionados, melhorados. Nós nos tornamos pessoas mais capacitadas quando nós andamos com Jesus. Diz assim o nosso devocional de hoje. No texto que lemos,
Pedro e João se encontravam presos diante dos judeus de alta posição do Sinédrio, que buscavam explicações a respeito do milagre, aquele milagre lá que eu falei da porta formosa, do paralítico, que havia acontecido há pouco tempo antes, em que um homem deficiente fora curado pela oração corajosa, impetuosa, cheia de fé de Pedro e de João, que juntos não se importou com ser perseguido ou com a prisão que veio depois. Eles não pararam de pregar o evangelho por medo, eles eram ousados, corajosos, cheios do Espírito Santo. Esses homens cheios de fé, cheios de convicção, firmes acerca do seu chamado, não pararam mesmo que foram presos. Algumas vezes Pedro foi preso, mas ele não parou diante da ordem que o Senhor lhe deu: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Certamente você conhece o ditado popular que diz: dize-me com quem andas e direi quem tu és. Pedro andava com Jesus e se tornou semelhante a Jesus. Pedro passou 3 anos no ministério de Jesus, ao lado de Jesus, passando o dia com Jesus, passando a noite com Jesus, vivendo com Jesus ali por 3 anos. Pedro foi totalmente influenciado por quem Jesus era. Dize-me com quem andas e direi quem tu és. Pedro se tornou parecido com Jesus. Isso reflete uma grande verdade, uma pura verdade. Isso nos mostra que a influência das companhias que nós escolhemos para estar conosco na nossa vida é um favor poderoso e é capaz de moldar nossas decisões e comportamentos. De acordo com as companhias, nós somos moldados para melhores ou para piores. Pedro andou com Jesus e se tornou melhor. João andou com Jesus e se tornou melhor. Glória a Deus, aleluia. A convivência com pessoas negativas, por outro lado, pode indiretamente nos levar a adotar condutas negativas também, derrotistas, que anda com gente que só reclama. Quando menos se espera, também se está reclamando. Quem anda com gente que diz que nada vai dar certo, quando menos espera, também está dizendo que nada vai dar certo, porque nós somos influenciados pelo meio. Por outro lado, ao estreitarmos laços de amizade com indivíduos de grande fé, que sejam ousados, que sejam cheios do Espírito de Deus, que demonstram um posicionamento alinhado com os ensinamentos de Cristo, invariavelmente nós também seremos influenciados por essas qualidades. Nós também nos tornaremos cheios de fé, ousados e cheios de Deus. Então é verdade, tanto um lado como o outro. Somos nós que escolhemos com quem nós queremos andar. A ousadia e a fé de Pedro e João em anunciar o reino de Deus e serem instrumentos de cura para o paralítico demonstraram como o chamado do Pai, o chamado do Senhor, se manifestava por meio de suas ações e palavras. O mesmo se aplica a nós. Pedro andou com Jesus, ficou parecido com Jesus. Jesus curou, ele também passou a curar. A Bíblia diz que Pedro se tornou tão cheio de Deus, irmãos, que a sombra dele curava. Quando ele passava, as pessoas colocavam os doentes nas calçadas para que a sombra de Pedro, de João, dos discípulos passassem sobre essas pessoas e elas eram curadas. Eram levados os lenços de Pedro e as pessoas eram curadas. Por quê? Porque eles andaram com Jesus e se tornaram parecidos com Jesus. Aleluia, glória a Deus. O mesmo se aplica a nós. Deus nos usa na medida em que nos colocamos à disposição dele. Quando nós procuramos nos encher de Deus, nos encher da presença dele, ser cheios do seu amor, ser cheios de fé. Quando nós nos entregamos totalmente a ele, ele também vai nos usar de acordo com a nossa entrega a ele. Refletindo sobre suas companhias, questione-se se você está cercado por pessoas que enchem você da presença de Deus, que promovem o seu crescimento, ou de pessoas que lhe encham de negatividade, de reclamações, de murmurações. Observe, faça uma análise aí. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que lhe cercam? Elas estão lhe impulsionando na fé ou elas estão lhe retardando no chamado?
elas estão lhe aprisionando para distante do chamado de Deus para as suas vidas. Saiba que caminhar ao lado daqueles que possuem ousadia e fé pode ser o impulso necessário para vivermos um novo nível de fé em Deus. Então procura estar cercado de pessoas que lhe levam até a presença de Jesus. Semelhante àqueles 4 amigos, vou repetir de novo, que sobem na casa, sobem no eirado, abrem o telhado, colocam o homem amarrado numa maca, paralítico, bem aos pés de Jesus. O texto diz que Jesus, vendo a fé deles, não foi nem do paralítico, foi deles, foi daqueles 4 amigos, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Porque primeiro Deus cura a causa, primeiro Jesus cura a causa, depois ele cura as consequências. A causa era o pecado, as consequências era a paralisia. Então o Senhor, ele vai no ponto X do problema. E aqueles amigos fizeram tudo para carregar aquele homem e levá-lo até a presença de Jesus. Então se cerque de pessoas que lhe levam à presença de Jesus. A frase de hoje é: não tenha amizades profundas com pessoas rasas. Pessoas que sejam rasas em intimidade com Deus. Aprofunde as suas amizades com pessoas que têm um profundo relacionamento com o Senhor. E você vai ver que você vai ser impulsionado na sua fé, na sua ousadia e no seu chamado. A palavra de hoje é companhia. Então que nós possamos olhar quem são as companhias que têm nos cercado, para a glória do nome do Senhor. Que nós possamos fazer como o texto de Provérbios, que na nossa angústia nasça os nossos irmãos. Nós possamos ter amigos que nos tempos difíceis, nos tempos de dor, nos tempos de crise, eles nos apresentem Jesus como solução para os nossos problemas. Amém, meus irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia, por mais um Café com Palavra e por mais um devocional para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, por esse domingo, Senhor, no qual eu estive 3 vezes na tua casa hoje. Eu estou com meu coração jubilando de alegria, porque tu és bom e misericordioso e nos conduz, Senhor, até a tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça manifesta nas nossas vidas. Abençoa os teus filhos, os que estão agora ao vivo e aqueles que vão assistir esse vídeo. Dá-nos uma semana abençoada, cheia da tua intervenção, que nós possamos nessa semana viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas e fazer, Senhor, aquilo que agrada o teu coração. Nos dá, Senhor, amigos verdadeiros que nos levem até a tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Oi, Lúcia. Tudo bem, minha amiga? Deus te abençoe. Aparece aqui, mulher, pra gente tomar um cafezinho. Um cheiro para vocês. Deus abençoe.